Quem já me viu jovem aqui, nesta sala e em outros lugares desta casa, deve pensar que está diante de um conjunto de ruínas. Ainda assim, eu mantenho a mesma chama, a mesma esperança e as mesmas convicções políticas que me levaram a uma opção socialista e ao marxismo. Eu não nego o meu passado, não nego o meu presente, não nego o meu futuro. Mas depois de todas essas brilhantes exposições, tão esclarecedoras, eu acho que não adiantaria muito insistir em alguns temas que fariam parte de um menu para uma reunião como esta. Eu queria dar os parabéns ao senhor reitor pela felicidade que lhe foi dada de inaugurar este centro cultural. E queria felicitar a todos nós por estarmos aqui e de podermos dizer, aqueles que pensaram que teriam vencido pela violência, que a violência nos ajudou, não nos destruiu. Essa é a dialética da história. Quando se pensa que se está destruindo, está se criando um outro mundo. E tudo depende da relação daqueles que estabelecem com a violência organizada a relação de luta, de confronto e de recriação cultural e política. Eu tinha pensado aqui falar algumas coisas sobre 3 tópicos para não ser indigesto. Eu gosto de monopolizar o microfone e fazer longas exposições. É um velho vício. Mas, se for possível, vou escapar dele. O primeiro tópico que eu queria abordar é que esta é uma cerimônia de símbolos, símbolos profundos, símbolos que se voltam para o passado, que estão em interação com o presente e que vão alimentar o nosso futuro. E é por essa razão que eu queria começar pelos símbolos. Eu, um materialista. É necessário que se compreenda o símbolo dentro da sua totalidade histórica e antropológica. E eu costumava, desde a época em que era estudante, ler alguns autores que não eram nem europeus, nem sul-americanos, mas asiáticos, para aprofundar as meditações, os sonhos, as esperanças, para dar mais impulso aos sentimentos e não dar tanta elasticidade à razão. No Ocidente nós quase sufocamos os sentimentos e transformamos a razão no elo principal de tudo que ocorre. Isso é verdade, não se pode negar, mas também não podemos negar que os símbolos têm muito que ver não só com o inconsciente, mas com a atividade consciente do ser humano e com seus movimentos organizados. E nessas leituras do passado, me lembro da biografia de Gandhi, aquele homem pequeno,
magro, que enfrentou o tirano colonial, enfrentou fora da Índia e depois dentro da Índia, e que soube o que fazer com as forças de seu país para levá-lo à independência, à liberdade, a uma tentativa de destruição das castas que ainda não chegou ao seu término. Gandhi é um marco para nós todos a respeito da importância dos símbolos. A relação dele com as massas, o seu discurso intelectual, a projeção de suas certezas estavam enraizadas nos símbolos. E é interessante ver como o Império Britânico tremeu diante de uma guerra que foi movida por símbolos. Ela tinha seu fundamento real. Ela tinha a sua essência política, mas ela tinha também um vínculo com a razão, que não nascia da razão pura, mas que expunha a razão à influência do símbolo. Roger Bastide, que foi nosso mestre, gostava muito de Max Scheler e no livro sobre as formas da simpatia. Buscar no pensamento humano aquilo que é menos visível, aquilo que não se expressa em objetivações e que liga os seres humanos de uma forma profunda. Gandhi ligou os hindus à ideia de que só conquistariam a liberdade não comendo carne como faziam os ingleses, e muitos hindus tentaram fazer, mas organizando uma guerra de libertação baseada em sentimentos e aspirações de origem hindu. Portanto, o símbolo é uma força que não pode ser ignorada. E num país no qual se despreza a memória histórica, um país no qual os símbolos foram varridos da imaginação da maioria da nação, reduzida à miséria, reduzida à condição de párias, de subclasse, de marginalizados, e que só um pugilo de pessoas pertencentes às classes dominantes são capazes de contar uma história, certamente mentirosa, às vezes mentirosa de forma deliberada, do lado de Portugal, do lado brasileiro e também nos seus desdobramentos que chegam até hoje. Nós hoje criamos uma ligação entre as nossas lutas, que não começaram em 1960. Para quase todos nós, da nossa geração, isso começou nos fins da década de 40 e do início da década de 50, às vezes até antes. A década de 30 fermentou uma efervescência que teve continuidade e nos levou ao apogeu de uma realização única no cenário brasileiro. Pois bem,
Hoje, nós aqui estamos ligando memória histórica a símbolos sociais. E símbolos sociais que não se esgotaram, porque eles não sofreram uma derrota, eles não foram esvaziados. Vejam o exemplo hindu. Os ingleses conseguiram tudo, menos domesticar os sentimentos humanos. A rebelião contra a tirania. E essa é a importância deste símbolo que se cria aqui dentro desse centro cultural. Recuperamos a memória histórica, mas projetamos sobre ela o seu verdadeiro significado simbólico. O que representou para as várias gerações sucessivas, desde os professores estrangeiros até os professores nacionais e aos seus sucessores, aos estudantes do passado, de hoje e do futuro. O que representa para nós todos esta universidade e este local, que foi um local de sofrimento, regado com sangue de alguns, sacrifício de todos. E quando tudo parecia perdido, renascido das cinzas. Esse renascimento é o fato mais importante do pensamento simbólico. O pensamento simbólico não se esgota, ele tem continuidade, ele leva às suas últimas consequências qualquer tipo de imaginação e de confronto. E por isso nós podemos dizer orgulhoso: Maria Antônia, aqui estamos nós, hoje como no passado, e certamente pelos estudantes, no futuro como nós hoje aqui estamos. Esta é uma das partes da exposição que eu acho que se poderia improvisar de uma maneira mais ou menos canista. A outra parte é a que diz respeito à nossa relação com a ditadura. A nossa luta com a ditadura aqui foi uma luta aguda. Ela começou até antes. Ela começou contra o governo de Jânio Quadros. A nossa congregação se reunia nesta sala e difundia documentos à nação e ao povo, até botar aquele homem louco e obrigá-lo a nos chamar ao palácio para saber, afinal de contas, o que os senhores querem? Uma revolução. E ele teve de ceder. A nossa luta pela liberdade não nasce de motivos espúrios. Ela nasce da substância da relação do pensamento científico, do pensamento filosófico, do pensamento pedagógico, do pensamento artístico, enfim, de todas as formas de saber, com a transformação da sociedade, com a transformação do mundo. Os militares tocaram aqui num vespeiro, e esse vespeiro continua tão vivo hoje quanto esteve no passado, embora tudo pareça tão calmo, tudo pareça tão sereno, tudo pareça tão esmaecido, como se os jovens de hoje já não tivessem mais energia intelectual, nem força de vontade para dizer ao Brasil que esta é uma nação que carece de uma revolução social.
Nós devemos aos militares e à ditadura o aprofundamento da nossa razão lógica, da liberdade, da igualdade, da democracia, do socialismo e do sentido da rebelião que nos conduzia não a qualquer forma de ditadura que deturpe o socialismo, mas a uma forma de união entre companheiros livres e iguais, capazes de conduzir suas vidas de acordo com interesses e valores da coletividade, da comunidade local, regional ou nacional. Esses militares apanharam a Maria Antônia numa efervescência, porque a nossa faculdade sempre viveu em efervescência. A crítica, pensamento crítico na história e em outros campos começou aqui de uma forma pioneira. Já na década de 40, vários dos antigos alunos já formados elaboraram seus trabalhos de uma forma crítica e desmascaradora. Eu próprio participei desse esforço com a Organização Social do Tupinambá e junto com o professor Bastide, nos vários trabalhos sobre o negro, o Antônio Cândido com os camponeses. E poderíamos dizer, os parceiros do Rio Bonito, nome lindo, e todos os nossos colegas caminharam por searas nas quais o pensamento existia, porque era um pensamento crítico. Ele não se contentava com as aparências. Ele queria desmascarar as aparências para chegar ao substrato mais profundo do conhecimento que se poderia chamar de verdadeiro e objetivo. Os militares nos obrigaram a ir mais fundo, porque causa pasmo que em 1964 o Brasil retrocedesse à década de 10 do século XX e dissesse de novo, assim como se disse no passado. No passado, o inimigo da ordem era o escravo. No presente, o inimigo da ordem era o operário. E o nosso pensamento reacionário na esfera política se afirmou dizendo que a questão social é uma questão de política e polícia. E nós aqui tivemos de ir ao fundo dessa terrina tão assustadora, que era capaz de omitir mais de meio século de história para dizer que o operário e a questão social era uma questão de polícia, que o estudante também era uma questão de polícia, e, portanto, a cultura também era uma questão de polícia. Como isso pode suceder? Nós não podemos culpar os militares. Eles são frutos de uma tradição cultural. É preciso ir ao fundo dessa tradição cultural. Aqueles que criaram essas formas de pensamento e de representação para desmascará-la, para produzir
a relação verdadeira entre o conhecimento e a realidade, entre o pensar e o agir, entre o conhecer e o transformar. Portanto, os militares nos jogaram para fora do país. Uns foram parar no Uruguai, na Argentina, no Chile. Outros mais felizes foram parar nos Estados Unidos, no Canadá. Outros igualmente felizes foram parar na Europa. E o pensamento crítico de todos convergiu para essa mesma realidade, porque há um imenso porquê na relação que se estabeleceu entre a ditadura militar, a evolução histórica do Brasil e as tarefas do pensamento criativo. E o terceiro tema é mais complexo, exigiria uma conferência. Nós não estamos mais em 1960. Nós não estamos mais sob aquilo que o Celso Furtado enfatizava, a troca, a substituição de importações, a modernização vinda empacotada de fora. Nós temos de criar a modernização dentro do Brasil, porque não é dos Estados Unidos, não é da comunidade europeia, não é da comunidade dos países asiáticos que nós iremos extrair a superação do atraso cultural em que nos achamos. E a universidade, que deve lidar com uma tecnologia avançada de nossa era, não poderá ser uma universidade posta a serviço da civilização com barbárie. Ela não pode inventar para os oligopólios. Ela tem de inventar para a transformação e a melhoria da qualidade de vida, a sobrevivência do homem, o significado da posição do ser humano no cosmos. São temas velhos, mas que hoje assumem formas novas. E essa universidade está em crise no mundo inteiro. Não é só no Brasil que a universidade está em crise. Eu não posso enumerar aqui a crise da universidade nos Estados Unidos, na União Soviética antes da desagregação, no próprio Japão ou na Europa. Essa crise nasce da crise da civilização. A civilização está precisando de novas fontes de revitalização, de novas energias morais, de novos alvos políticos que têm de ser libertários, igualitários e democráticos. Como criar essa universidade se nós não conseguimos até hoje desatolar os nossos pés de um pântano que nos faz admirar o que conseguimos, como se aí estivesse o ponto final. Não está. É por isso que eu falei que é necessário otimismo, ter esperança, manter o esforço criador, porque é com essas atitudes e comportamentos que nós poderemos redefinir os símbolos e fazer desta Universidade de São Paulo uma universidade não devotada à modernização neocolonial ou dependente,
mas a modernização que o nosso pensamento é capaz de descobrir em interação recíproca com as outras sociedades mais avançadas. Não é necessário que nos isolemos, não precisamos recorrer ao isolamento. Ao contrário, o isolamento é improdutivo, mas precisamos buscar uma interação inventiva capaz de produzir a renovação do conhecimento, a renovação da mentalidade investigadora, a renovação de todos os seres humanos, porque a ciência, a filosofia, a pedagogia, as artes, enfim, todas essas formas de saber não existem para nos levar ao passado, mas para nos libertarmos da barbárie imposta pela civilização. E essa barbárie é evidente quando a miséria aumenta nos Estados Unidos, quando a porcentagem da pobreza absoluta se eleva no país, que é o país que ainda detém um poder de controle mundial tão grande. Essa miséria é visível na Europa e é visível em toda parte. E em nosso país ela alcança proporções ciclópicas e só poderá ser suplantada, suprimida, se nós formos capazes de pensar que nós não nos aperfeiçoamos de uma forma ascética, olhando para o nosso umbigo. Nós nos aperfeiçoamos lutando por toda a coletividade e principalmente por aqueles que precisam de uma autoemancipação individual e de uma liberdade coletiva que os torne cidadãos ativos, iguais e de peso idêntico no processo político de construção de uma sociedade nova. Auguro a este centro um futuro promissor. Auguro a este centro a capacidade de preencher as suas funções. Auguro a este centro o poder de nos dar novas esperanças, não só no Brasil, mas no ser humano e na civilização existente, que não me parece totalmente esgotada e destruída. Muito obrigado.